Olá, eu sou a Lucila Rosa, sou sócia fundadora da Emprego e estou aqui para apresentar o 15º episódio do Pod Emprego. É um prazer imenso tê-los neste episódio. Este canal é um canal para abordar diversos temas relacionados à carreira e mercado de trabalho. Hoje é um tema muito importante, olhando para um repertório muito forte, não só de recursos humanos, mas para o mercado como um todo. Um tema de bastante impacto e necessidade cada vez maior. Olhando para a cultura, quais são os principais desafios das empresas para atrair e reter os executivos? Falando um pouco mais, tenho aí um pouco mais de 15 anos de experiência dentro da área de recursos humanos, já vivi uma mudança de carreira na prática, eu sou enfermeira e fiz uma mudança para a área de recursos humanos. Há mais de 6 anos fundei a Emprego, que é uma consultoria boutique. Hoje eu sou responsável pela condução de projetos bastante customizados, olhando para os clientes, sejam eles pessoa física ou jurídica, junto com uma equipe sênior. Estou super feliz e animada em receber uma grande profissional, com uma atuação bastante forte, olhando também para a cultura, com um trabalho bastante amplo em todo o repertório, não somente nacional, mas com atuação global. Tenho o privilégio de conhecer essa profissional há muitos anos e acompanho a sua carreira desde o início. Mariana, é um prazer imenso recebê-la aqui no 15º episódio do Pod Emprego. Muito obrigada pelo seu aceite. Lucila, prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Olá a todos, espero que estejam bem. Uma honra, né, poder falar com vocês. Fico aí à disposição para a gente conversar. Tá ótimo. Queria pedir para você se apresentar, contar um pouco mais sobre a sua carreira e de uma forma breve. Pois não. Lucila, eu gosto sempre de contar que sou caipira, né, de Batatais, e 16 anos eu fui intercambista na França, numa época ainda que não havia internet no mundo. Isso é muito relevante, porque hoje esse é um dos grandes desafios de integração cultural, a gente pode abordar esse tema. Então, como intercambista do Rotary, eu morei na casa de uma família francesa, e isso mudou completamente minha perspectiva sobre culturas e o impacto da cultura na nossa vida. Voltei para o Brasil já para estudar relações internacionais, decidida a seguir uma carreira global. Só que eu brinco que no meio da faculdade, para desespero dos meus pais, que acharam que eu ia ser diplomata, eu virei interculturalista. Isso que ninguém sabe o que é, né? Mas desde o meu 2º ano de faculdade eu atuo como consultora intercultural, comecei estagiando. Desde 2007 eu tenho a minha própria consultoria, sou sócia fundadora da Diferance. E aí já se somam mais de 20 anos de experiência na capacitação em inteligência cultural para executivos, times e equipes de empresas que são expostas às diferenças culturais. E nos últimos 5 anos a gente tem atuado também bastante dentro da área de diversidade, equidade e inclusão, que além de uma proposta de mudança de cultura organizacional, também exige aí a utilização do nosso know-how interculturalista, que nada mais é do que gerenciar diferenças. Tá ótimo, tá ótimo. Acho que são temas bastante importantes, que eles sejam trazidos para a pauta de empresas aí de diferentes segmentos, diferentes portes, cada vez mais olhando o quanto você consegue atrair e reter profissionais, talentos, verdadeiros talentos, e o impacto que isso traz para a organização. A gente usa muito na área uma frase do Peter Drucker que é Culture is Strategy for Breakfast, né? Cultura devora estratégia no café da manhã. E o Drucker, ele cunha essa frase para falar da relevância de uma boa cultura organizacional, né? Não é relevância, do imperativo de uma boa cultura organizacional para que a estratégia das empresas funcionem. Nós, como interculturalistas, a gente tem uma segunda interpretação que é a seguinte: independente de quão redonda é a cultura organizacional, quando a gente se expõe a diferentes culturas nacionais, você sempre vai ter que customizar a sua cultura organizacional para o lugar onde você está atuando, né? Dentro de uma máxima Think Global, Act Local.
pense global, haja localmente. Então, eu acho que é esse que é o nosso trabalho, é auxiliar as empresas a customizarem suas culturas organizacionais para os locais onde elas vão atuar, né? E isso desde uma perspectiva macro, a cultura organizacional da empresa, mas isso, óbvio, tem sempre um impacto na atração, retenção, performance dos colaboradores. Dentro de uma ideia de fit cultural, mas um fit cultural a partir de uma perspectiva diversa, tá? Porque só o fit cultural, ele acaba trazendo ambientes de homogeneidade, que não é necessariamente a nossa forma de abordar. Sim. Então, como promover um fit cultural dentro da heterogeneidade? Eu acho que seria essa uma ideia. Sim, e até olhando para a perspectiva do quanto os ambientes diversos promovem inovação e garantem realmente resultados fora da caixa. Só que sim, esse é as pesquisas apontam que diversidade traz resultados, né? A gente já sabe disso. Agora a gente também tem pesquisas que apontam que conseguir resultado da diversidade exige um gerenciamento inclusivo. Tá? Senão as equipes homogêneas seguem sendo mais performáticas do que equipes heterogêneas, porque o desafio do gerenciamento da diversidade ele é tão grande que o impacto, o resultado pode ser negativo. Tá? Então, por isso que a gente investe muito na capacitação de liderança inclusiva. Capacitação em quê? Capacitação em inteligência cultural, que é essa habilidade de gerenciar diferenças. Entendi. Excelente, acho que e cada vez mais trazendo esse tema para a pauta, onde você precisa, e aí você tem toda a questão do conflito geracional, você tem vários pontos aí para serem abordados, né? Dentro da ideia de gerenciamento de diferenças, é isso, a gente vai gerenciar gerações, a gente vai gerenciar gêneros, a gente vai gerenciar orientação sexual, a gente vai gerenciar pessoas com deficiência, a gente vai gerenciar multiculturalidade, né? Então, a minha origem é na multiculturalidade, é onde eu sou super especialista, mas cada vez mais a gente trata a inteligência cultural como essa habilidade de gerenciar diferentes perspectivas. E infelizmente, né, esse ano os analistas de relações internacionais já começam a falar da desglobalização do mundo. A gente tem esse período inicial de globalização, década de 90, com neoliberalismo, a abertura, empresas como atores da globalização, mas alguns indícios de desglobalização já vêm aparecendo há algum tempo. Um Brexit, guerras que a gente não imaginaria mais acontecendo. E isso, na nossa área, a gente entende como um demonstrativo de como nós, seres humanos, ainda temos muita dificuldade em gerenciar diferenças. Então, eu acho que é esse que é o nosso know-how. Como é que a gente aceita as diferenças que podem ser dentro de eixos mais tradicionais, que são esses que a gente está comentando, mas as diferenças no dia a dia, né? Eu sempre falo, a minha grande experiência na vida com a diferença foi quando eu saí de Batatais e fui estudar em Ribeirão e falei porta. E ali eu sofri o que na época não tinha nome, hoje a gente chama de bullying linguístico, né? E aquilo me colocou numa perspectiva de diferença subjugada. Então, como é que você vence esses preconceitos, esses vieses e encontra nisso, inclusive, instrumentos de empoderamento? Sim. Então, acho que é disso que a gente fala, basicamente, dentro das empresas. Excelente. Preparei algumas perguntas que eu Vamos gostaria lá. de trazer, entender um pouco mais e trazer aí para o público qual é o papel de um interculturalista olhando isso de uma forma bem ampla, tá? Queria que você dissesse um pouco mais sobre essa questão do papel do interculturalista, o que ele faz, o tipo de trabalho, o escopo de atuação, olhando para uma profissional que tem aí uma vasta experiência em empresas globais de referência. Vamos lá. Primeiro, falando de formação, né? No Brasil não existe uma formação específica na área, mas Estados Unidos, Europa e Ásia, você pode fazer sua graduação, seu mestrado e mesmo seu doutorado numa área específica que chama Relações Interculturais.
tá? Tá. No Brasil, eu acabei fazendo relações internacionais que já era diferente suficientemente, né? O que faz um internacionalista? Eu falei, nossa, eu sou uma internacionalista interculturalista, né? Mas para ter uma ideia, no Brasil tem 3 ou 4 empresas que fazem o tipo de serviço que eu ofereço. Na Alemanha são mais de 400. Uau. Isso fala de uma outra temática que a gente pode trabalhar no outro momento, que é o Brasil como um não player global, tá? Mas dito isso, o que faz o interculturalista? Durante muito tempo, nós interculturalistas fomos vistos muito como as pessoas que cuidam dos expatriados. Sim. Tá? E aí as multinacionais, dentro das políticas de expatriação, vão oferecer como benefício treinamento intercultural de expatriados e família. Tá? Então esse, digamos, era o carro-chefe do trabalho de um interculturalista durante uma longa data, que era dar apoio à integração de famílias expatriados, né? Quem são os expatriados? São os executivos, executivas que são convidados a trabalhar fora do seu país, com um contrato ainda atrelado à sua origem, e a empresa se torna responsável por essa família, né? E esse profissional vai atuar, então, numa outra localidade. Então, esse treinamento é a base do trabalho de um interculturalista. Só que para mim sempre foi claro que esse escopo tinha que crescer. A gente tem um know-how mais interessante do que simplesmente o treinamento dos expatriados. E conseguimos hoje emplacar essa ideia de inteligência cultural como uma competência necessária para qualquer pessoa que seja exposta a diferenças. Sim. Tá? E principalmente no meu caso, diferenças culturais. Então, hoje, a gente atua, né? Eu, como interculturalista, eu sigo fazendo os treinamentos dos expatriados, mas eu também já tenho plena consciência que eu não posso treinar só o expatriado, eu preciso treinar a equipe que ele vai liderar. Em geral, ele vem como líder, Sim. tá? Então, o RH me pergunta, eu falo, olha, eu priorizaria treinar a equipe, porque ele é a equipe são vários, tá? Então, aí a gente começa a treinar as equipes lideradas por pessoas de diferentes culturas. E aí, hoje, a gente treina pessoas que são expostas a diferenças culturais, seja virtual ou seja presencialmente. E hoje a gente capacita pessoas de empresas que estão em processo de integração, tá? Então eu tenho algumas, curiosamente esse ano eu estou trabalhando muito com japoneses que estão integrando suas filiais na América Latina. Então a gente trabalha em integração de cultura japonesa, latino-americana e brasileira, Uau. tá? Porque aí, dentro das culturas, Brasil geograficamente é latino, mas culturalmente não. Então, também é esse tipo de trabalho que a gente faz, né? Tenho clientes brasileiros que estão na Europa, então como que uma empresa brasileira atua na Europa, né? Isso impacta muito a atração de profissionais. É muito difícil para uma empresa brasileira atrair profissionais. Quem é uma empresa brasileira na Europa, né? Para que você consiga... E como é que a gente trabalha os padrões culturais de uma empresa, formato brasileiro, que responde à matriz no Brasil, mas tem funcionários, colaboradores alemães, holandeses, que 4 da tarde a caneta vai cair. Isso realmente é um choque, né? Para uma organização que não tem esse formato de trabalho. E aí você tem choques culturais muito grandes. Para a organização e para o próprio colaborador, né? Porque existe uma tendência que um colaborador vindo de uma cultura onde o controle do tempo é prioritário, citando o exemplo da Europa, eles não vão perceber o brasileiro como flexível, como engajado, porque a gente trabalha até às 7 da noite, entrega o que o líder pediu para ontem. Eles vão perceber como desorganização, como falta de planejamento, e aí começam a entrar os julgamentos, né? Acho que basicamente o que a gente tenta prevenir é que na grande maioria das vezes em times multiculturais, o que são simplesmente diferenças culturais acabam se transformando em conflitos interpessoais. Porque aí a forma que um se comunica agride o outro, ou culturas de comunicação mais indireta como a nossa serão percebidas como não confiáveis, a gente nunca está passando verdadeiramente a informação, a gente promete, mas não cumpre, e aí vão se gerando os julgamentos dentro dos times que vão fundamentalmente se tornar conflitos interpessoais. Entendi. São pontos bastante importantes, e aí olhando o que compromete diretamente a questão da atração do talento e da retenção desse talento também.
Porque dentro de um ambiente onde ele não se encontra dentro dessa cultura, a probabilidade do aumento aí do turnover, que é um custo altíssimo, é realmente bastante favorável que ele aumente. A gente, por exemplo, a gente trabalhou bastante com a 99, tá? Que foi comprada pela Didi, que é uma empresa Sim. chinesa. E as empresas chinesas no Brasil, em geral, têm dificuldades com turnover. Porque a mentalidade cultural do trabalho de um chinês é muito diferente da mentalidade cultural de trabalho no Brasil. Então, para essas empresas chinesas, a gente fez, inclusive, treinamentos no onboarding, tá? E algumas vezes na Excelente. seleção, tá? A gente Olha, treinou as pessoas do processo seletivo para explicarem a mentalidade cultural para o candidato, para ver se tinha condições ou não sim, do candidato aceitar aquela sim, vaga, tá? sim, até para você aumenta a chance de sucesso e recrutar é muito caro, né? Sim. Então, assim, e hoje também a gente atua no assessment do candidato à expatriação. Porque alguns dos nossos clientes, eles começaram a nos perguntar, mas espera aí, eu tô querendo mandar essa pessoa, será que ela tem um perfil para ir morar fora, para ir atuar? E hoje a gente já consegue provar que uma pessoa com inteligência cultural é mais importante do que uma pessoa com inteligência intelectual no que tange a conhecimento técnico, Com certeza. Porque tá? isso é treinável. Exatamente, exatamente. Então, hoje a gente entra também atuando nessa linha de avaliação de candidatos a próprio processo de expatriação. Excelente, excelente. Até vindo aí vários pontos aí na minha cabeça, pensando um pouco dentro dos clientes que a Emprego atende, o quanto dentro do portfólio de clientes existem empresas brasileiras, mas que já são internacionalizadas e que em muitos momentos já passaram por situações como essa, de expatriar, mas assim, realmente eu vou expatriar um profissional adequado que vai trazer o resultado esperado, mas que tem aderência a essa cultura, exatamente. É super difícil, porque em geral expatriação enfim, é definido por cargo de confiança, né? E é aquela pessoa que conhece muito o que você precisa que seja feito, mas isso não quer dizer que a pessoa que ela consegue fazer aqui, ela conseguirá fazer numa outra cultura, né? Um desafio enorme para brasileiros, por exemplo, é que brasileiro é extremamente relacional. Então, grande parte dos nossos resultados vem da nossa habilidade de estabelecer relacionamento, conectar com pessoas, influenciar as pessoas. Sim, Só que você vai atuar numa cultura americana, isso não pode acontecer, né? Você não vai ter a oportunidade de almoçar com a pessoa, de é, tomar um café. Então, como é que você performa dentro de uma cultura que os valores e os princípios de trabalho são olha, em relação à cultura americana, praticamente opostos à cultura brasileira. Então, aí a gente precisa trabalhar esse perfil. A gente diz que não existe um não candidato, tá. né? O que a gente pode é entender quais são as oportunidades e os desafios de determinado perfil e trabalhar Tá, isso, né? como gaps para serem trabalhados. Exatamente, exatamente. Entendi. É super interessante. Acho que tenho algumas situações e eu já trabalhei muito com profissionais que já foram expatriados e retornaram para o Brasil e tiveram assim experiências ruins na expatriação. Nesse momento, a Emprego está assessorando uma profissional sênior da área de comunicação que já foi expatriada, onde ela morou durante 3 anos nos Estados Unidos. E essa expatriação, ela não foi tão produtiva, porque pegou ali bem o período da pandemia. E aí, onde completou os 3 anos e ela retornou ao Brasil. Mas nesse momento, ela tem muito interesse de retornar aí, de olhar posições globais. Pela habilidade de trabalhar com multiculturas.
Olha, eu falo que trabalhar na multiculturalidade é um grande desafio, né? Às vezes eu entro nas empresas, eu apresento estatísticas, eu mostro os desafios, as empresas falam, mas assim, o que que a gente faz? Porque nunca vai dar certo, né? É muito difícil. E aí entra o outro lado. É difícil, mas é viciante. Com certeza. Então, você percebe que quem já foi expatriado não quer mais parar, quem trabalha em ambientes multiculturais não quer voltar para ambientes monoculturais. Então, a gente tem essas duas temáticas, né? O tamanho do desafio e, ao mesmo tempo, quão viciante e motivador é estar num ambiente multicultural. Porque você está aprendendo o tempo inteiro. Né? Você está aprendendo num outro idioma, você está aprendendo com outros códigos de comunicação, você está aprendendo com outros valores no ambiente de trabalho, então é muito enriquecedor. É o que nos salva, né? Porque senão a gente desistiria, porque não é fácil conseguir integração cultural. A gente está falando de valores muito primitivos, né? Sim, sim. Eu falo, os chineses, eles não se conformam que os brasileiros queiram levar seus filhos no parque aos sábados e por isso eles vão deixar de trabalhar mesmo que o chinês ofereça hora extra em dólar. Na cabeça de um chinês, aí o pai brasileiro, não, mas eu sou muito família, eu preciso ficar com meu filho. Do ponto de vista chinês, se ser muito família, você ganhar muito dinheiro para poder dar uma boa Sim, sim, educação e sim, uma boa diretamente qualidade aí de vida para os relacionado. seus filhos, né? Então, e são valores que, enfim, difícil que a gente consiga um bom alinhamento. Entendi. Quais que são as principais, por exemplo, os novos clientes, aí, novas empresas que buscam e fazem contato com você, com a sua empresa? Quais que são as principais pontos aí que eles trazem, as principais perguntas que essas empresas trazem? E olhando até no aspecto dos desafios, porque eu imagino que você deva receber aí muitos desafios. Ah, tem de tudo, viu, Lucila? Tem empresas já que estão em processo de globalização tem muitos anos, e aí tem uma sofisticação um pouco maior no Sim, que é solicitado. Tem empresas que estão começando, e aí os desafios são, por exemplo, o convencimento dos profissionais a quererem se mudar de país, tá? tá, Mas eu diria que, assim, na média, o desafio é a comunicação. tá. Tá? Comunicação intercultural gera muito ruídos, porque os diferentes estilos de comunicação têm um impacto muito grande em como as pessoas vão se engajar ou não no ambiente de trabalho. Tá? Então, culturas, por exemplo, em que você não demonstra emoções no ambiente de trabalho e não fala da sua vida pessoal, podem ser extremamente desafiadoras para latinos Sim, se engajarem, porque você quer chegar do final de semana e contar o que que você fez no seu final de semana, contar o que você fez nas suas férias. Mas para algumas culturas isso não faz parte do trabalho. Ah, ou como você manda um e-mail, né? Se você manda um e-mail impessoal, por favor, me mande o relatório até sexta-feira. Algumas culturas como a nossa, sim, vão dizer assim, nem respondo para esse e-mail, né? Porque a pessoa nem falou meu nome, nem perguntou como eu estava, nem me mandou abraços. Então, em geral, as questões de comunicação são as mais perceptíveis, é onde a tá, gente sente maior impacto. E aí a gente precisa mostrar que comunicação é só o que está assim, acima do iceberg, né? tá, Porque a forma como a gente se comunica, na verdade, está falando de valores muito profundos da nossa cultura. com Mas eu diria certeza. que comunicação, a grande maioria das vezes, é o porque eu sou convidada para estar dentro das empresas, tá? Tá. Mas tem coisas super curiosas, né? Às vezes eu recebo uma ligação do RH, Mariana, tô com um problema aqui, eu tenho uma liderança que não é brasileira, e sabe o que tá acontecendo? Os brasileiros não estão conseguindo concentrar nas reuniões. Quando o RH me fala isso, eu já entendi, tem um problema de higiene pessoal envolvida, de Sim, odor corporal sim, mesmo, que nós sim. brasileiros somos os mais intolerantes do mundo, tá? E é como é que você trabalha isso com liderança e equipe, tá? Então, em geral é comunicação, mas tem curiosidades que acontecem aí no dia a dia do nosso trabalho também. Como é que você explica para um norueguês que ele pode morar nos melhores bairros do Brasil e ainda assim haverá ruído, haverá barulho? Porque nós brasileiros temos uma alta tolerância Ah, sim, a barulho, sim. tá? E isso para eles é extremamente perturbante.
né? Então, tudo isso faz parte. Tá ótimo. Na sua opinião, qual é a cultura mais desafiadora para se trabalhar? Aí, olhando para uma interculturalista com experiência global, e me fala um pouco mais sobre isso. Então, eu sempre recebo essa pergunta, né? E eu, honestamente, não sei se outros interculturalistas têm outras respostas, mas eu não tenho essa resposta. Eu não acho que existe a mais desafiadora. Dentro da área, a gente fala muito que inteligência cultural também passa por você saber quais são os seus valores core principais e quais são os seus valores flex. E se você vai trabalhar com uma outra cultura que os seus valores core vão ser questionados, a sugestão é que você não faça, porque vai ser extremamente frustrante, tá? E aí, quando a gente tá falando de valores core, eles são valores mais do indivíduo do que da cultura. Então, por isso que eu não sei dizer quais são, para mim, Mariana, talvez uma cultura ou outra possa ser mais desafiadora, que para um outro brasileiro tem outra cultura, e para um chinês a cultura brasileira pode ser desafiadora, para outro eles podem, como eles mesmos dizem, descobrir que finalmente existe vida na vida. Sim. Então, assim, aí eu acho que passa mais por experiências individuais. Eu não consigo responder que existe uma cultura mais difícil do que a outra. E tem um olhar muito antropológico para isso, né? Eu gosto de, atualmente, quanto mais diferente, mais motivada eu me sinto. E eu percebo que, dentre os expatriados, isso também acontece. Você vai querendo mais, as diferenças, assim, vão se tornando muito enriquecedoras. Então, assim, acho que é isso, é você saber quais são os seus valores core. Então, eu falo, você é uma mulher brasileira que preza por ser ouvida numa reunião, que preza por poder trajar as roupas que você quer. Talvez você deva refletir 2 vezes antes de assumir um cargo ou na Ásia, ou no Oriente Médio, ou numa empresa asiática, ou numa empresa do Oriente Médio, porque, enfim, você não vai conseguir mudar isso. Sim. Você vai ter que se adaptar. E para algumas brasileiras isso não vai ser o principal, entendeu? Tudo bem eu ter que usar um véu, tudo bem, vez ou outra eu não ser escutada, porque eu tô tendo outros ganhos de enriquecimento profissional. E aí volta pro indivíduo. Entendi. Tá ótimo. Quais que são os maiores desafios que os brasileiros enfrentam no momento onde eles são expatriados? Ou quando há uma mudança de gestão também ali, direta, com um reporte direto com um gestor de uma outra cultura? Tá, na dimensão pessoal, eu diria que o brasileiro enfrenta o desafio de deixar a família estendida para trás. Tá. Né? É muito dolorido para os brasileiros saber que talvez os filhos não vão ter um contato tão direto com os avós, com a família estendida, tá? Então, nós somos uma cultura muito relacional, a gente prioriza o afeto. Sim. Então, essa dimensão do social, ela pesa muito na mudança de um brasileiro. Mas na prática do trabalho, talvez e aí vai depender de para qual cultura o brasileiro está indo, mas nós somos prioritariamente informais. Então, talvez as formalidades que a gente encontra quase em todos os outros ambientes de trabalho que a gente venha a trabalhar podem afetar um pouco a nossa criatividade, a nossa autenticidade, a nossa espontaneidade. Tá? Desde assim, seguir demais as regras, você ter pouca possibilidade de ser criativo, porque você está dentro de um sistema que preza, né, por padronizações, não por criatividade, não por quem é você como pessoa. Então, isso costumam ser desafios importantes para o brasileiro, para o profissional brasileiro que está lá fora. Eu acho que formalidades e relações pessoais, em geral, quase em todo lugar do mundo, a gente vai sofrer com a falta dos afetos e com o excesso das formalidades. Tá. Tem uma situação aí de um profissional que já foi assessorado pela Emprego, e nós temos até hoje uma relação bastante próxima, porque eu acompanho o desenvolvimento aí da carreira nesse segundo momento. Ele é um brasileiro que desenvolveu a carreira na mesma empresa, uma empresa americana, foi expatriado numa condição muito boa.
levou a esposa e aí se estabeleceram nos Estados Unidos, formaram família. Ele ficou por 10 anos na mesma empresa e aí cuidando esse escopo foi crescendo até o momento onde houveram muitas mudanças e a representatividade da região em que ele tinha ali de escopo se tornou menor do que anteriormente, o que não estava fazendo tanto sentido manter aquela localização. Este profissional com essa bagagem nessa localização. E aí foi oferecido para que ele fosse transferido para o headquarter, o que não trouxe interesse por ser uma região oposta. Ele estava numa região mais tropical e aí iria para uma região de um clima muito frio, já com família, 2 filhos, e ele não aceitou aí essa mudança. E aí houve a possibilidade que ele retornasse para o Brasil. E aí, nesse momento, ele entendeu que não faria sentido que ele retornasse já com uma vida estabelecida fora. E então ele acabou saindo, e esse processo dele se reencontrar no mercado de trabalho foi algo bastante desafiador, olhando para o quanto ele já tinha atrelado, até sem o sobrenome dele não era, ele já era ali o executivo, o sobrenome empresa, pelo quanto representativo era toda aquela cadeira para ele. E a partir do momento que ele não tinha mais aquela situação, como que eu vou me encontrar aqui novamente para que eu consiga permanecer com a minha família no país? Isso foi um processo que levou mais ou menos uns 2 anos para acontecer, porque ele viveu um luto muito grande. E nesse momento ele está em uma outra empresa americana. Ele tem um escopo de atuação bastante amplo, hoje como CFO, e num processo de preparação para uma venda para uma empresa de uma outra cultura. Então, ele sempre diz que o desafio ele está só mudando e aumentando o tamanho desse desafio a cada passo da carreira. É bem interessante, assim, o ponto de vista que ele traz. Eu acho bonita essa história, né? E ela traz várias questões que vários dos nossos candidatas passam, né? A gente tem o desafio da mudança, aí depois a gente tem o desafio do que a gente vai fazer com essa mudança, né? Eu falo que a grande maioria das famílias expatriadas, depois de 1 ano fora, não querem voltar, tá? Então, difícil ir, mais difícil ainda voltar, né? E aí eles se veem com 2 escolhas, ou é uma localização onde eles estão, ou é uma expatriação para um outro país ainda, né? E aí todos os lutos que envolvem todos esses processos. E por isso que a gente fala que o profissional de internacionalização, acima de tudo, o que ele ganha é mobilidade e desapego. Tá? São as 2 grandes competências, assim. Mobilidade e desapego. O expatriado de primeira viagem leva as 2 malas de 23 quilos que ele tem direito. Na segunda expatriação ele leva de 12. E na terceira ele já está levando só o necessaire, porque ele já entendeu que o que importa é mobilidade. E o que a gente percebe é que isso acaba viciando, tá? E sim, aí do que você trouxe, uma mudança de cultura organizacional pode ser tão desafiadora como a mudança de cultura nacional. Sim. A gente está falando de mudanças de cultura, né? O que eu pego, às vezes, que eu acho muito difícil são alguns profissionais que eles estão mudando ao mesmo tempo de cultura nacional e de cultura organizacional. Por exemplo, alguém que foi recém-contratado por uma empresa para ser um expatriado. E esse profissional vai ter que lidar com 2 mudanças culturais. Bastante coisa, bastante coisa. Trabalhar isso de uma forma simultânea é um desafio grande. Mais a integração da família, tá? Eu não mencionei antes, mas todas as famílias expatriadas, talvez o maior desafio que a gente tem como, na média, é a integração do cônjuge. Eu imagino. Tá? Porque o cônjuge, fundamentalmente, é quem vai ter que refazer a vida. Porque o profissional expatriado, ele acaba já tendo uma agenda determinada. As crianças vão para a escola.
E o cônjuge, ele faz o quê, né? Ele vai viver o luto do trabalho que muitas vezes ele deixou para trás. Ah, não, Mariana, mas agora tem a possibilidade do teletrabalho. Então o teletrabalho pode impedir que essa pessoa faça a integração na cultura onde ela está vivendo. Então, assim, o cônjuge é sempre aquele que vai ter que rever muita coisa na própria vida. E é onde muitas vezes os processos acabam não sendo tão bem sucedidos. Entendi. Eu já acompanhei uma situação como essa e a cônjuge, ela retornou. Tanto que nos processos de assessment que a gente faz para alguns dos nossos clientes, para candidatos à expatriação, a gente entrevista a pessoa candidata à expatriação e o cônjuge dessa pessoa. Olha, super interessante. Porque se o cônjuge der qualquer sinal de que não está preparado para essa jornada, a gente já precisa sinalizar a empresa. Então, e eu diria, é mais importante conversar com o cônjuge do que com o próprio candidato. Sim, até porque ele já está envolvido num projeto muito maior, né? É super interessante, um olhar muito atrelado e a forma de integrar efetivamente essa família nessa nova cultura e necessariamente a família como um todo, né? É a hora que a internacionalização de pessoas, a gente perde um pouco os limites entre o que é a dimensão profissional e a dimensão pessoal. Porque a empresa acaba sendo responsável pela dimensão pessoal também da vida do colaborador. E isso gera, enfim, muitos desafios, um medo de ruídos, né? Porque às vezes o cônjuge não tá bem, e aí o RH tem que saber o que tá acontecendo no casamento, né? A não adaptação do filho. Então, por isso que a gente tenta fazer essa ponte, para também ajudar o RH ou mobility a não terem que ficar tão expostos assim, ou acima de tudo, que a família expatriada não fique tão exposta para a empresa. Sim, e possa tratar determinados assuntos de uma forma bastante cuidadosa, né? E privada, né? Sim, com certeza. Com certeza. Dentro dessa questão dos desafios, você comentou que o cônjuge realmente é um ponto aí de um olhar bastante necessário e fundamental. Existem várias possibilidades e eu acompanhei a expatriação de um profissional que trabalhava em uma multinacional francesa e a esposa também na mesma empresa, e aí ele recebeu o convite para a expatriação e no momento onde ele recebeu o convite, a empresa fez o contato ali muito próximo com a esposa para checar se ela também teria esse interesse, para que eles pudessem garantir uma rápida adaptação e que eles pudessem... e ela também tivesse essa oportunidade de expatriação, e foi excelente. As empresas vêm cada vez mais olhando para isso, né? Então, quando ainda existe a possibilidade dos dois profissionais trabalharem, excelente. Às vezes não existe essa possibilidade, mas as políticas das empresas vêm sendo muito incrementadas no que tange ao cuidado ao cônjuge, né? Desde oferecer cursos de idioma, a oferecer coaching de recolocação profissional, coaching de integração. Então, assim, existe um olhar, vem existindo um olhar bastante cuidadoso das empresas, porque a gente já entendeu, não adianta você investir, é caríssimo um processo de expatriação no executivo, na executiva, se você não investe nada no cônjuge, que é fundamentalmente quem vai dar a segurança emocional aí para o processo. Excelente. Excelente. Você comentou a questão do custo. São custos bastante expressivos. Eu já acompanhei de muito perto aí por conta da condução de processos como Headhunter e de profissionais que estavam no exterior em finalização de contratos e aí retornariam ao Brasil, e também profissionais expatriados atuando no Brasil e buscando aí outras possibilidades, mas com pacotes muito importantes comparados aos oferecidos locais para uma contratação local. Isso realmente é um diferencial, mas no momento de uma escolha, de um aceite de uma proposta, o quanto que o desafio traz um peso aí relacionado à questão remuneração?
Pois é, então, os custos são altíssimos e por isso que existe uma tendência das empresas diminuírem cada vez mais as suas expatriações, né? Isso é regra já tem muito tempo. Antes as expatriações, os profissionais brincavam que deixava as pessoas ricas. Hoje isso já não acontece mais e existe uma tendência à localização dos Tá, profissionais, né? O que que é isso? Você já não faz mais esse processo de expatriação que vem cheio de benefícios. Eu diria que um dos maiores benefícios é a escola internacional para os filhos, tá? E na localização você talvez vai ter uma ajuda de início ali nos 3 primeiros meses, mas depois você vai ser entendido como um funcionário local. Então existe tá. uma tendência, mas a gente já sabe também que as expatriações nunca vão acabar. Porque a gente está falando muitas vezes de cargos de liderança que você precisa, relacionamento de confiança, e você não vai tirar um líder, uma líder sênior de uma empresa se você, para mudar para um outro país, se você não oferecer uma excelente qualidade de vida, Sim, tá? sim. Isso está atrelado diretamente a. Agora, o que eu percebo é que existe uma ilusão dos locais, de quem fica e muitas vezes do próprio expatriado sobre o que é o processo de expatriação, que muitas vezes é percebido como uma viagem internacional de luxo paga pela empresa, né? E ninguém se dá conta que expatriação fala sobre você restabelecer sua vida num ambiente em que você não está instrumentalizado a navegar. Tá. Então não é à toa que essas pessoas precisam de todos esses benefícios. Uma expatriação pode ser muito difícil, pode ser muito frustrante. E é aí que a gente sempre motiva as nossas famílias expatriadas a considerarem de que tem ganhos pessoais muito grandes numa expatriação. O idioma que a família vai aprender, a escola que os filhos vão ter acesso, essa ampliação de mindset que é você viver num ambiente global, né? E a gente procura as famílias que são atraídas por isso e não puramente pelo retorno financeiro do Entendi, processo. entendi. Porque só o retorno financeiro do processo não vai fechar a conta. E fecha cada vez menos, tá? É caro para a empresa e é pouco para o expatriado. Então, os ganhos têm que vir de outros lugares que passam mais por essa ampliação de mindset e você possibilitar que seus filhos cresçam como cidadãos globais, né? O que também não é necessariamente a escolha inicial de todas as pessoas. Sim. E isso tem que ser super respeitado, tá? Eu brinco, às vezes as famílias perguntam, mas será que meu filho vai se adaptar à nova escola? Eu falo, olha, isso é o menos preocupante. Vai, criança não tem choque cultural. Agora, você, como mãe, tá pronta para ser vó na China? Sim, Tá, porque a sim. tendência é que seu filho, sua filha sejam educados numa escola internacional, que vão levar a uma universidade europeia, onde ele vai conhecer um asiático, uma asiática, e final da história você vai ser vó na China. Você tá pronta para isso? Sim, sim, e pensar nesse contexto como um todo. Então, acho que tudo isso, né, faz parte, é uma mudança. Eu costumo comparar filhos de expatriados, a gente diz que a gente tem um salto geracional, né? Nossos filhos Sim. saltam uma geração da gente. Filhos de expatriados saltam duas. Uau! Então, a gente tá pronto para tudo isso, tá? É isso que você quer oferecer? O que você. A gente não abordou aqui ainda, mas tem duas temáticas muito fortes na área agora. É o cônjuge e o turnover de repat. O que que é isso? A pessoa vai, quando você traz ela de volta, você perde ela. Você investiu e você não consegue reter. Por que você não consegue reter? Porque essa pessoa mudou demais. Foi por isso que eu caí na área, né, Lucila? Voltei da França para Batatais, falei, não sou Não mais a dá. mesma. É. Minha mãe brinca até hoje que ela quer processar o Rotary, porque ela entregou uma pessoa e eles devolveram outra. E como é que é esse processo de reintegração na sua própria cultura? Ele é extremamente desafiador. Então, assim, tem uma frase que a gente usa na área que você nunca mais se sentirá totalmente diante de uma experiência internacional de expatriação, de imigração, de vivência internacional de longo prazo. Você nunca mais se sentirá totalmente em casa. Você está preparado para pagar esse preço? Porque a gente vê os ganhos, os benefícios da viagem internacional de luxo e a gente não vê a perda da ideia de pertencimento. Sim, sim. Sabe que é bastante interessante? Tem um profissional, um executivo, que foi expatriado, a primeira expatriação dele foi para o Peru, que é um país super incomum, né?
Foi uma experiência, ele sempre buscou por uma expatriação, ele atua em empresas de tecnologia durante toda a carreira. E quando ele foi para o Peru, ele levou a família. E ele sempre comenta que foi uma expatriação onde ele olhou 100% com olhos de boa vontade. E aí, quando ele chegou no Peru, houveram algumas coisas que não eram tão assertivas quanto ele imaginava. Mas ele tinha buscado e ele tinha que fazer dar certo. E aí, os filhos foram crescendo e aí ele teve, pela mesma empresa, a oportunidade de atuar no México, onde ele está. Ele morou no Peru por alguns anos e no México ele está há mais tempo. Ele é completamente apaixonado, assim, por essa questão, por essa possibilidade multicultural. E uma questão interessante que ele comenta que ele chegou e aí os filhos foram crescendo. Hoje ele tem 3 filhos, já num ambiente super multicultural. Ele também é responsável, o tamanho da cadeira dele aumentou bastante, onde ele tem e precisou desenvolver essa habilidade de gestão de equipes multiculturais e muito através do teletrabalho, porque muitos dos profissionais ele nunca teve a oportunidade de encontrar pessoalmente até o momento. E assim, o quanto que ele é um profissional diferente depois de tudo isso. Ele brinca que hoje eu sou um profissional do mundo. Sinceramente, se eu precisar me mudar, vou levar no máximo uma mala de mão. Eu acho que é exatamente isso, tá? E normalmente quem enfrenta essa experiência acaba gostando demais. É raríssimo eu ouvir relatos de famílias expatriadas ou de pessoas internacionalizadas que se arrependeram da experiência. Mas não é para todos. Tá, isso eu acho que é uma coisa. E tem que respeitar. Eu diria que a carreira de um expatriado, o que a gente aprende numa internacionalização, em 2 anos, a gente levaria 10 anos num ambiente Dentro de uma monocultural. curva Tá, uma curva, normal. porque é extremamente estressante, tá? Não é fácil, sobretudo os primeiros 6 meses de uma internacionalização, a gente chama voo em turbulência fortíssima. Uau. Todas as emoções envolvidas, os cansaços envolvidos, a gente subestima muito o que é falar um outro idioma. Falar um outro idioma é extremamente desgastante. Chega às 6 da tarde, o cérebro piscou, não tem tico e teco, sua família tá te esperando em casa, esperando que você possa estar ali, você não consegue estar ali. Então tem esse stretch muito rápido, que não é para todos. Não é para todos, porque as pessoas podem ter outras escolhas na vida, né? E não é para todos, porque esse stretch vai acontecer numa dimensão familiar. Esses filhos, eu não sei se ele sabe, conta para ele, Lucila, certamente são o que a gente chama TCK, Third Culture Kid. Então, você, ao se internacionalizar, se você tem uma família, você está optando por mudar a identidade dos seus filhos, que originalmente seriam pessoas monoculturais. Sim. E vão se transformar em pessoas de terceira cultura, que é uma identidade completamente diferente da maioria das pessoas no mundo que são monoculturais. Então você está, inclusive, jogando os seus filhos dentro do que a gente chama um grupo minoritário, com todos os desafios que a diversidade enfrenta dentro do mundo, né? Eu brinco que no passado, lá em Batatais, as pessoas, Mariana, você vai ser diplomata, filho de diplomata é tudo problemático. Eu falo hoje em dia, não é que é problemático, é que eles são TCKs que a gente não tinha o conhecimento na época para entender o que acontece com essas pessoas. E hoje a gente tem. Então busquem, tá? Busquem o letramento sobre esse tipo de diversidade, que ele é fundamental para famílias internacionalizadas. Mas sabe que é um ponto super interessante? Esse profissional, ele teve a oportunidade de ir para Harvard no início da carreira, como a primeira experiência internacional da vida. E foi durante a graduação. E foi um momento que marcou muito a carreira. E o filho dele, mais velho, recentemente teve a oportunidade de ir para Harvard. E o pai o encontrou com ele em Harvard. E assim, ele falou, o que mais que eu posso querer? Né? Foi algo que eu lutei tanto para conseguir. E hoje tem tanta coisa acontecendo e tantas vivências que certamente no Brasil eles não teriam nem 1/3 dessas oportunidades.
Eu que trabalho na área, fico encantada com essas histórias, apoio, motivo, tá? Eu adoro, eu me sinto bastante cidadã global e acho que isso é legal. Mas é importante a gente reconhecer que nem todas as pessoas precisam achar isso, né? Então tem Sim, muitos filhos sim. de expatriados que os pais estudaram em Harvard ou viveram em grandes escolas na Europa ou agora na Ásia, e tudo que os filhos querem é voltar para Batatais, Sim. para terem aquela raiz que eles não. Então, assim, eu acho que é sempre prever todas as perspectivas que estão sendo abertas e respeitar as escolhas, as diferentes escolhas dentro dessas perspectivas, porque a gente tem todos os casos mais diferentes. Tem uma expatriada, ela viveu 12 expatriações. Cada filho nasceu numa. Ela tem 3 filhos, cada filho nasceu numa cultura, tá? E um deles, aos 16 anos, 14, foi para um boarding school e falou: pelo amor de Deus, me deixa aqui. Que pelo menos aqui eu sei que eu não vou ter mais que mudar. Olha, Tá? Então, assim, tem de tudo e tá tudo certo. é interessante, até dentro do olhar da família como um todo, né? Que precisa estar muito bem adaptada. Sim, sim. E saber dessas escolhas que estão sendo feitas, né? Eu acho que a palavra é estar consciente dessas escolhas. E o que a gente percebe é que existe muito glamour em torno da ideia de internacionalização. Parece que o internacional é sempre algo glamuroso e não necessariamente. Não necessariamente. Tem muitos desafios, tá? E aí o que a gente tenta é conscientizar as pessoas sobre os ganhos e os custos de um processo de internacionalização. Entendi. E eu tenho uma pergunta para te fazer, olhando para uma perspectiva, por exemplo, eu tenho 2 filhos, a questão do idioma, isso é fundamental, e cada vez mais, não somente o inglês. Não, e aí, não só olhando para a internacionalização, mas a criança, ela está muito mais aberta, né, para processos como esse. À medida que eles vão crescendo, isso você vai tendo mais barreiras para romper. Sem dúvida, tá? A gente fala da plasticidade, literalmente é Sim, biológico, é a plasticidade do cérebro de uma criança, né? Então, criança, em princípio, teoricamente, não tem choque cultural, porque para ter choque cultural você precisa ter uma estrutura firme que se choca com tá, outra estrutura tá. firme. E as crianças são plásticas. Eu acho que um exemplo bem simples disso é que não sei, se você se mudar para os Estados Unidos ou para um país hispanohablante, você pode morar nesse país para o resto da sua vida. Você sempre falará com sotaque o idioma. Você Sim, vai aprender fluentemente. Sempre tem o fonoaudiólogo da Anitta, tá, gente? Para dizer que é possível. Mas no expatriado não faz sentido investir nisso. Mas fato é que seu cérebro já não tem mais essa plasticidade. Os seus filhos, até os 18 anos, quantos idiomas você jogar ali, eles vão aprender sem sotaque. Tá? Só que isso que acontece com o idioma acontece com tudo. Então a gente fala das múltiplas personalidades de uma criança que foi exposta a diferenças culturais. Tá? E tudo que. Eu não sou totalmente TCK, tá? Eu tenho fortes características, mas às vezes eu viajo com a minha família e meu pai fala assim: eu não sei se eu gosto muito dessa pessoa que você se torna na França. Porque você se comunica de uma maneira que me assusta. Tá? Porque sim, aí eu tenho uma outra personalidade. Isso acontece com as crianças que são expostas a diferenças culturais. Então, isso também faz parte de algo que tem que ser considerado. Você quer isso, né? Para os seus filhos. Mas, sem dúvida, a gente nunca está preocupado com a adaptação dos filhos. Nós, especialistas, a nossa preocupação são os adultos. As crianças, elas tendem a se adaptar muito facilmente, incrivelmente, sempre surpreendem os pais. Existem casos desafiadores, existem, que em geral a não adaptação da criança está ligada com a não adaptação de um dos cuidadores. tá. Então, um exemplo clássico é a criança não quer mais ir na escola. Aí você vai investigar, a criança não quer mais ir na escola porque ela entendeu que se ela para de ir na escola, papai, que é expatriado, volta para o país onde mamãe era feliz. Tá bom, tá. E a criança quer mamãe feliz. Tá? E ela entende de uma maneira extremamente inteligente que se ela parar de ir na escola,
vai mexer com a dinâmica familiar suficientemente para que a família volte onde eles estavam bem. Entendi. É bastante interessante e trabalho com RH há mais de 15 anos e olhando para as competências, quem é o profissional do futuro? Quais as competências necessárias para esse profissional realmente ser um profissional relevante e diferenciado, olhando para as competências necessárias. E toda essa questão multicultural é importantíssimo. Nesse sentido, a gente fala, né? Os TCKs, eles têm todas as competências requeridas pelo mercado de trabalho do futuro e o próprio profissional exposto a ambientes multiculturais tende a desenvolver essas competências. Eu acho que a principal delas é flexibilidade, né? E adaptabilidade. Isso tem sido muito exigido nesse mundo dinâmico que a gente está vivendo. E com flexibilidade e adaptabilidade vem criatividade, vem inovação. Então, além de competências que seriam hard, né? Que é realmente a habilidade de se comunicar em outros idiomas. Sim. Isso abre muitos caminhos. Saber pegar um metrô em outro lugar. Então, assim, tudo isso definitivamente engrandece muito o currículo desses profissionais. Tanto que um dos desafios do retorno é que a pessoa muda, né? E aí todas as consequências dessa mudança. E o outro desafio é que essa pessoa, ela fica muito mais atrativa pro mercado. Pro mercado, com toda certeza. Tá, então isso acontece muito. Deixa eu buscar um retornado ali no meu vizinho, porque afinal de contas meu vizinho investiu e agora eu tenho os lucros do desenvolvimento dessa pessoa. Sim, e até caso aí eu tenho uma experiência bastante grande olhando para o recrutamento, o executive search, olhando para posições middle, C-level e conselho, o profissional que retorna, os concorrentes ficam super alvoroçados, porque é muito interessante. É muito interessante absorver um profissional como esse, não só pela experiência internacional, mas o quanto ele consegue agregar de valor olhando para possibilidades dentro do momento de mercado e para o portfólio ali estratégico em que a empresa busca seguir ali nos próximos a médio e longo prazo. Olha, isso para mim vem lá de quando eu fazia relações internacionais. Sabe que o internacionalista, ele passa um desafio muito grande hoje menos na sua carreira, que é, mas você vai fazer o quê? Né? Porque ou você vai ser diplomata ou você vai ser o quê? E para mim sempre foi, acho que é uma crença, tá? Que o internacionalista, ele é exposto, mesmo que ele nunca tenha vivido fora, a essa questão da multiculturalidade, do pensar outras perspectivas, do entender a antropologia, a história de outras culturas. Isso aí vai te fazer um profissional capacitado para atuar onde você quiser. Né? Então eu perdi muitos amigos de faculdade que faziam, isso aqui é abstrato demais para saber o que eu vou fazer da vida. Tá bom. E eu falava assim, nossa, mas os ganhos, as competências que você está ganhando na exposição ao global, ao internacional, são tantos que depois você vai escolher o que você quiser fazer sendo extremamente competente, competências diferenciadas dentro disso. E hoje eu acho que o internacionalista já achou esse lugar dele no mundo, aqui no Brasil, né? Mas eu acho que a expatriação traz isso, tá? Você educar o seu filho fora traz isso. São tantos ganhos. Começa pelo idioma, mas passa principalmente pela sua habilidade de pensar o mundo de maneira mais ampla. Hoje a gente trabalha cada vez mais cultura nacional como um dos maiores vieses que a gente tem, porque a gente compartilha com a grande maioria das pessoas que estão à nossa volta, e a gente entende aquilo como verdade. Sim. E a gente perde a habilidade de pensar que existem outras possibilidades na vida. E a experiência internacional, no meu ponto de vista, o que ela oferece, em primeiro lugar, é autoconhecimento. É o maior ganho que você tem, porque não só você vai ter muitos momentos de solidão que vão te proporcionar autoconhecimento, mas você vai se dar conta que o seu padrão cultural é só um padrão cultural, e você vai revisitar ele e refletir sobre ele. E o segundo é essa possibilidade de pensar o mundo a partir de diferentes perspectivas. Eu acho que isso para o profissional de futuro
É fundamental, é fundamental. Passou da hora de nós, como humanidade, aprendemos a aceitar que não existe só uma verdade. Sim, sim, Que existe... estarmos abertos, né, a Exatamente. olhar para essas outras possibilidades de uma forma muito mais atenta do que até hoje ainda é feito como algo negativo, problemático. É que são os vieses, né? Aí entram duas temáticas que são até mais da área de diversidade, que é diante do diferente a gente sente medo. E quando não é só o medo, a gente nem se dá conta que é diferente porque a gente tem os nossos vieses. Sim. E aí a gente nem consegue saber o que está acontecendo ali do outro lado. Excelente. Olhando para as questões, os principais cuidados, eu queria te fazer uma pergunta relacionada aí às culturas coreana, japonesa e chinesa. Você conseguiria trazer 2 pontos aí de cada uma dessas culturas? Olha, eu não sei se de cada uma dessas culturas, quando a gente pensa em Ásia, Tá. tá? Eu vou fazer uma primeira generalização, depois eu posso tentar entrar em detalhes. Eu acho que o principal cuidado é a formalidade. Tá. Nós, brasileiros, somos muito informais para os asiáticos. E com isso, a nossa espontaneidade, a nossa expressão física, os nossos sorrisos, eles são o que eles vão dizer de overwhelming, na melhor das hipóteses, que esse overwhelming pode, inclusive, vir a ser agressivo, mas eles também vão entender como um comportamento infantil. Olha! De uma pessoa que não passou por uma profissionalização do seu corpo. Tá? E aí você entra em descrédito. Tá. Então, assim, você fazer isso aqui diante de um asiático, isso pode ser percebido uma falta de controle do corpo. Então, então esse lugar da formalidade, que com formalidade entra senioridade, né? Nós, brasileiros, a gente tende a valorizar ou minimamente aceitar, eu acho que até a valorização talvez mais do que o comum, da juventude, do profissional jovem. E no mundo asiático, a valorização ainda tem muito a ver com a senioridade de idade mesmo das pessoas. Etária. Então, acho que esse seria um outro cuidado. E uma coisa que normalmente o brasileiro não pensa é que asiáticos são altamente relacionais. Então, na China, a gente tem um conceito de guanxi. Guanxi é a formalização do network. Uau. Tá? E para você fazer negócio com chineses, você precisa conseguir entrar no guanche deles, senão não vai. Só que são guanches que vêm sendo construídos desde o primário, do jardim da infância. Muito parecido com o que acontece no Brasil, Sim. só que aqui a gente não dá nome, a gente não formaliza. Tá. Na China isso é formalizado. Então, ter em perspectiva que negócios na Ásia, você vai precisar de tempo e de relacionamento. Tá? E que sim, você vai ter que sair para jantar com coreanos, você vai ter que sair para jantar com chineses, você vai ter que ir no izakaya com japoneses. Diferença do Brasil. No dia seguinte não se fala sobre isso, porque na Ásia você não mistura vida profissional e vida pessoal. Olha. E corre um risco de você encontrar a pessoa no corredor e ela nem te cumprimentar, mesmo que no dia anterior vocês tenham colocado, sabe que asiático faz muito isso, vai pro karaokê, coloca a gravata na cabeça, né? E no dia seguinte você vai comentar aquilo com a pessoa e ela finge que nem te conhece, porque ali vocês desenvolveram uma relação pessoal que sim terá efeito no ambiente de trabalho, mas não um efeito direto nem claro. Entendi. Então, altamente interpessoais. Então, eu diria uma senioridade etária, uma formalidade que... Senioridade etária com formalidade, a gente vai chegar no conceito de hierarquia, né? E essa interpessoalidade muito forte. Você precisa dedicar tempo para desenvolver relacionamentos. Nossa, super interessante e super necessário, né? Um entendimento muito necessário para os profissionais que serão aí expatriados ou têm interesse de desenvolver relações comerciais e... Nesse sentido, Lucila, só provocar, tá? Eu cada vez mais estou tendo contato com empresas brasileiras que finalmente abriram os olhos para a Ásia. Mas quando eu
entra em contato com expatriados, ainda existe um sonho brasileiro de Estados Unidos. Sim. Porque existe um preconceito muito grande do brasileiro com a Ásia, no sentido de assim, nossa, mas a China, cultura tão diferente, Japão, cultura tão diferente, não vou me adaptar. E eu só queria deixar a seguinte provocação: nos valores que estão abaixo do iceberg, que são aqueles que falam das nossas crenças, dos nossos valores mais profundos, a gente é infinitamente mais parecido com os asiáticos do que com os norte-americanos ou com os europeus. Olha só. Tá? Porque o princípio das sociedades asiáticas, assim como da brasileira, são os relacionamentos. E uma vez que você quebra a barreira linguística, você pode ter grandes amigos nesses profissionais asiáticos, que é algo mais difícil de se construir com algumas outras culturas consideradas mais ocidentalizadas, que não têm tanto interesse de misturar socialização pessoal com o ambiente de trabalho. Muito interessante. E aí, olhando para todo esse processo, o que aumenta ainda mais a probabilidade de sucesso, né? Infinitamente. Olha, eu tô com uma grande empresa automobilística europeia na China que optou por colocar toda a liderança brasileira, porque entendeu que os brasileiros se dão muito melhores com os chineses do que eles próprios. Olha só! Tá, e eu acho que isso representa um pouco isso que eu tô. Além de nós brasileiros termos um perfil diplomático inato, né? Eu brinco, brasileiro é aquele sim. que consegue concordar com duas pessoas que discordam. A gente tem parecências muito importantes com as culturas asiáticas que a gente não se dá conta. Assim, trazendo para o dia a dia, lá para o nosso interior, convence um norueguês ou um americano ficar no seu churrasco por mais de 2 horas, tá? Chama um chinês ou um japonês. Eles vão ficar até o dia seguinte, igual a gente costuma fazer entre a gente. Então, porque o princípio é a relação, não é a tarefa. Entendi. Super interessante. Quero muito te agradecer. Acho que você trouxe super insights necessários e importantes que com certeza vão se desdobrar aí para novos convites para que você retorne para o Pod Emprego para tratar de temas muito relevantes, olhando para uma temática bastante ampla no mercado de trabalho, onde você consegue acessar em diferentes momentos públicos diferentes também, olhando para profissionais que buscam uma expatriação, profissionais que foram expatriados, olhando para a diversidade e inclusão de empresas globais, principalmente, mas para um olhar também bastante atento para as empresas nacionais. Sou brasileira, né? E sou aí, luto intensamente pela internacionalização do nosso país. Eu acho que a nossa exposição ao global vai nos trazer muito bem, exatamente pela riqueza que se encontra na diversidade. Sim. Eu que te agradeço a oportunidade, uma vez mais um grande prazer estar aqui e fico à disposição. Você percebe que eu sou apaixonada pela minha temática, então sempre que quiser conversar, eu tô por aqui. Tá ótimo, muito obrigada. É um prazer ter uma batataense, na verdade, no Pod Emprego, sendo batataense. Um prazer é meu. Obrigada. Obrigada para você que nos acompanhou no 15º episódio do Pod Emprego. É um prazer tê-lo aqui. Aproveite para compartilhar, se inscrever no canal, compartilhar e ativar o sininho. Até mais!